Igreja, boa noite. Tudo bem com vocês? Mais ou menos, né? Tudo bem. Isso. Não, alguns mais ou menos que amanhã é segunda, né? Mas, queridos irmãos, muito grato por estar aqui em cima, podendo falar com vocês. Sempre antes que eu vou subir em algum púlpito, em algum lugar, eu fico um pouco nervoso, né? É normal, porque eu sempre acho que tem alguém que sabe mais que eu, que tem alguém que talvez poderia fazer melhor que eu, que poderia comunicar a vocês o que Deus tem a falar melhor que eu. Mas aí quando eu subo aqui em cima, sempre vem a paz do Senhor que excede todo entendimento no meu coração. E eu fico mais tranquilo, fico até mais animado, fico mais feliz, até faço piada às vezes, mas só às vezes. Hoje é sério, né? Mas a gente tem que rir, né? Isso, às vezes tem que rir. Isso, eu imagino, irmãos, que eu vou chegar lá no céu e vou contar tantas piadas para Jesus e Ele para mim, e a gente vai rir tanto, né? Eu vou falar, Jesus, lembra daquela vez, né? Ele vai lembrar, claro, Ele sabe de tudo. Então, vamos começar hoje a palavra que Deus falou comigo, porque Ele sempre fala com a gente antes, né? A gente costuma falar sempre dos nossos processos com o Senhor, aquilo que a gente passa com Ele, e é tão legal porque Ele me convence a cada dia de todas as coisas que tem a palavra de Deus dele para mim, e eu consigo repassar para vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre o mundo, né? Um mundo que nos ensina a confiar em ninguém, né? A gente é ensinado desde criança, né? Na escola, nas grandes empresas, nos lugares que a gente vai, que não devemos confiar em ninguém, né? Porque o ser humano é falho, porque já os nossos pais confiaram e acabaram se dando mal, né? E também aprendemos que não devemos depender de ninguém, né? O ser humano hoje em dia, ele fala, eu dependo de mim mesmo, do meu próprio esforço. Eu sou capitão, desculpa aí, às vezes que eu falo dois idiomas, às vezes eu vou confundir a palavra mesmo, mas às vezes o homem fala, eu sou capitão do meu próprio barco, né? Eu guio a minha vida como eu quero. Às vezes alguns que não tiveram a presença do pai e da mãe ficaram muito independentes desde muito jovens. Então acreditam que eles conseguem se virar sozinhos, porque até agora se viraram sozinhos. E também a obediência, né? O mundo nos ensina a ser um pouquinho desobedientes, né? A tudo que é autoridade. Se você perguntar para alguém sobre a polícia, não, a polícia é corrupta. Não, eu não vou fazer alguma coisa porque eu sei que eles são errados. Mas hoje eu vou falar justamente como a palavra de Deus, como Jesus, ele veio para quebrar tudo que foi ensinado para a gente. E quando a gente aprende com Jesus a ser melhor, né? Quando a gente aceita Jesus no nosso coração, desconstrui muita coisa na nossa vida que a gente aprendeu desde pequeno. E aqueles que são pedagogos, psicólogos, sabem que a maioria dos traumas, a maioria dos sentimentos, a maioria das coisas, das nossas emoções, daquilo que nós somos, é por causa daquilo que aconteceu quando nós éramos pequenos, né? As felicidades, os traumas, os medos, as fobias. E Jesus chega na sua vida, meu querido irmão, para desconstruir muita coisa. Por isso o título dessa mensagem hoje é Desconstruindo a Normalidade. Uma jornada de confiança, dependência e obediência de Deus. Hoje nós vamos tratar 3 pontos: confiança, dependência e obediência em Deus, né? Porque a gente está acostumado, né, com esse mundo. Então, porém a palavra de Deus sempre desconstrói aquilo que parece normal para nós, né? Aquilo que o mundo ensina às nossas crianças. E a gente precisa da obediência, da dependência e da confiança para que a gente possa experimentar o pleno propósito de Deus para nossas vidas, né? E isso é tão bacana. Eu vejo que se não fosse a Deus me passando confiança todos os dias, eu dependendo dele, eu
obedecendo a Ele, eu nem estaria aqui hoje, em Palmeira, quer dizer, nem estaria casado com uma das mulheres mais maravilhosas aí do mundo. Que a gente se completa, né? E tudo isso foi pela obediência do Senhor. Então, meu querido irmão, se sinta grato porque o Senhor me tirou da Bolívia para vir falar isso para você. Então, se sinta grato com Deus porque Ele fez com que eu chegue até aqui, não pelo meu merecimento, não por aquilo que eu sei, não pelo meu esforço, mas pela misericórdia dEle, não com vocês, talvez, com a minha vida e com a sua também, né? Então, quando eu subo para falar, eu sempre falo que eu não quero que vocês me vejam como alguém bom. Se não fosse por Deus, eu não seria nada. Se não fosse pelo Jesus na minha vida, eu não seria nada. Então, tudo aquilo que eu vou falar aqui para vocês é aquilo que Deus vem trabalhando na minha vida dia tras dia, tras dias. Porque é um processo, meus irmãos. Ninguém é perfeito, mas nós devemos querer alcançar a santidade que nosso Jesus alcançou. Então vamos lá. O primeiro ponto no nosso desenvolvimento do nosso sermão de hoje, se você que estiver anotando aí, quiser anotar, o primeiro ponto é a importância de confiar em Deus. A importância de confiar em Deus. Né? É difícil confiar dentro de algumas circunstâncias, né, meus irmãos? Às vezes é difícil a gente confiar em Deus quando a gente olha para o lado e está sozinho, né? É difícil a gente confiar em Deus quando a gente está perdido, quando estamos travados, quando estamos sem esperança, quando você pega e tira os bolsos e não tem nada. E ainda é dia 18, né? Às vezes fica difícil confiar em Deus, né? Quando acontece algo fora do que você estava planejando, né? Nossa, eu estava com dinheiro regradinho para o mês inteiro e bati o carro, agora eu tenho que correr atrás do prejuízo, vou ficar com algumas dívidas. Fica difícil quando tudo sai do nosso controle, né? Porque o ser humano está acostumado a ter tudo dentro do controle dele, né? E dentro do esforço dele. Então, quando alguma coisa sai do nosso controle, a gente já fica meio que, né? Então, a importância de confiar no Senhor, a Bíblia cada dia nos mostra, né? Histórias de pessoas que tiveram confiança no Senhor. Por exemplo, Gideão. Gideão, ele tinha um exército de mais de 20 mil homens para lutar com outro exército do mesmo porte. Ele falou, quem for melhor vai ganhar, né? Aí Deus vai e fala para ele, não, tá muito grande. Reduz um pouquinho esse exército aí, Gideão. Aí vai reduzindo. Não, ainda tá muito grande, Gideão. Reduz um pouquinho esse exército. Aí vai reduzindo. E 300 homens. Gideão fica com 300 no exército dele. Para quem ainda não leu a história, convido a que leia, se encontra na Bíblia, meus queridos irmãos. Então a história de Gideão nos mostra que a confiança que ele teve com 300 homens para enfrentar um exército muito maior do que esse, e ele foi, ele enfrentou, ele não ficou, peraí Deus, você me deu um exército grande, agora está tirando o exército de mim, eu vou embora porque saiu do meu controle. E Deus falou para ele, isso eu faço para que todos vocês saibam que existe um Deus em Israel, que é muito mais forte que as espadas de vocês, que é muito mais forte que a vontade de vocês, que é muito mais forte que a habilidade de vocês, e para que depois ninguém possa falar, foi por mim, pelo Gideão, que a gente venceu, mas sim, foi pela glória e honra de Deus. Então, o legal de ver isso é que esse é um exemplo de homens que não se achavam capazes. Moisés também, ele não se achou capaz de acreditar. Quando Deus falou com ele, ele falou, vai e fale com o pessoal lá do Egito. E Moisés disse que eu não sei, eu sou gago, né? Eu não consigo falar direito. Como que eu vou lá falar representando a tua palavra? E Deus falou o que para ele novamente? Eu estarei com você, Moisés. Você não vai porque você é bom, porque você é o cara que melhor fala em toda a terra de Israel. Você vai porque eu estou te falando, porque eu vou estar com você. E ele foi. E o que aconteceu? Libertou um homem que não sabia falar, conseguiu libertar todo o povo de Israel da terra do Egito. E também temos o Josué depois dele, né? Não Josué meu sogro, mas Josué da Bíblia, né?
Mas Josué tem a mesma força que da Bíblia, né, Josué? Então esse Josué da Bíblia, ele também, quando Moisés não estava mais para acomodar, né, o povo de Israel, Deus escolheu mais alguém para fazê-lo, e ele se viu muito jovem. Ele falou: sou jovem demais, o que eu vou fazer? Né? O que eu tenho que fazer com tantos? Porque era uma multidão muito grande, né, de Israel naquela época. E eu quero que vocês abram a Bíblia, né, que agora a gente vai começar a abrir a Bíblia muito, né, porque uma pregação sem Bíblia, né. Então vamos lá. Primeiro, Josué capítulo 1, versículo 9. Quero que vocês abram comigo e vejam o que Deus falou para Josué, que é similar que o que ele falou para Moisés, e é similar o que ele falou para Gideão também, e é similar o que ele está dizendo para você hoje, meu irmão. Se você está cansado das percas da vida, se você está imerso em muita dívida, ou se você está com as emoções, ansiedades, depressão, a flor da pele, né, por causa de problemas que a vida tem te dado ao longo dos anos, a confiança do Senhor vem através desse versículo para você hoje. Hoje é para você, não é? Aqui na Bíblia é para Josué, mas eu acredito que é para você também que está esperando, com esperança, né, em Deus. Então, Josué capítulo 1, versículo 9 diz: não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Se você fez muita coisa errada até agora, não se apavore, não desanime, confie no Senhor, porque Ele estará com você por onde você andar. E é uma das coisas que Ele fala para mim todos os dias: não se apavore. Eu digo: mas Senhor, eu sou tão pequeno, até de tamanho. E o Senhor fala: não é pelo seu tamanho, você podia ser o tamanho do irmão Zica, mas eu escolhi você assim, não pelo que você é, nem pelo bonito que você pode ser, mas porque eu quero que a sua vida seja um exemplo, né? Ele fala todos os dias para mim, e Ele às vezes, irmão, Ele nos dá mesmo algumas tentações, alguns problemas na nossa vida para a gente aprender. Eu digo que toda dificuldade na nossa vida é para a gente ter um aprendizado, né? Jesus mesmo passou por isso nas tentações, e na vida que Ele esteve aqui na terra. Nós não somos, né? Sempre vamos passar por coisas diferentes a cada dia, né? Eu também tenho meus medos, minhas dificuldades, minhas fraquezas. Medo de não ser um bom marido, medo talvez de não ser um bom pai quando eu tiver um filho. E eu fico pensando, né? Isso me emociona muito, né? Porque eu tive bons pais e eu também quero repassar isso para o meu filho ou minha filha, né? Não sei o que vai vir. E eu tenho muito medo, né? Só que a confiança que Deus sustenta e ajuda a saber que não preciso confiar em mim. Porque Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência, né? Lembre de Deus em todo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em sua própria inteligência. E Ele vai ajudar você, irmão. Ele vai me ajudar. E eu confio no Senhor, irmão. Eu confio que eu vou ser, se Deus permitir assim, né? Eu confio que eu serei um bom pai. Eu confio que a cada dia com o marido eu estou melhorando. E eu sei que você precisa confiar um pouquinho mais em Deus. Não tem problema você ter medo. Não tem problema. Só que quando o medo paralisa você, esse é o problema. Quando o medo não deixa você continuar avançando na confiança de Deus, esse é o problema. E quando você tem medo, a melhor coisa que você pode fazer é entregar o seu medo a Deus. E a paz que excede todo entendimento humano entrará no seu coração. E eu quero contar uma história também sobre confiança, né? Existia um fazendeiro que tinha uma fazenda, né? Uma fazenda muito grande.
E esse fazendeiro tinha 4 filhos. E ele falou para eles, né, cada um na sua individualidade: eu quero que você seja responsável pela fazenda, mas primeiro eu vou te mandar na fazenda. Você vai dar uma olhada, você vai voltar e vai me falar: eu quero ser responsável dessa fazenda, ou eu não quero ser responsável por essa fazenda. O primeiro foi na primavera, na estação. O pai mandou ele na época da estação, na primavera. E ele viu, nossa, cheio de flores, árvores crescentes, né? A colheita já estava quase pronta, né? Então ele viu muitas coisas bonitas. Enviou o segundo irmão no verão, que viu muitas coisas bonitas naquela fazenda. E aí o terceiro irmão foi no outono. E ele viu a mesma fazenda, só que de uma maneira um pouquinho diferente. Já não era tão verde, né? Era um pouquinho mais marrom, era um pouquinho mais sem graça. Ele falou: ah, não, essa fazenda aí que meu pai quer me dar, não quero não. E o último foi no inverno, onde absolutamente não tinha nada, simplesmente as terras lá. E ele viu e falou: não tem nada, não quero isso. E essa fazenda, meu irmão, não é diferente da tua vida. Tem estados e estações. Às vezes nem tudo são flores, igual na primavera. Às vezes nem tudo é tão bonito, igual no verão. Às vezes as folhas estão caindo, como no outono, e às vezes você está passando por um momento que nada dá certo na sua vida, como no inverno. Mas nós podemos ver aqui em João, capítulo 16, versículo 33. Eu disse essas coisas para que em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição. Contudo, tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Contudo, tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. A Bíblia em nenhum momento disse para nós que depois que a gente aceitasse Jesus, ou depois que a gente se batizasse, ia ser tudo de boa. Nossa, agora que eu aceitei Jesus, eu vou ser milionário, eu vou estar tranquilo, não vou ter preocupações. Não, meu irmão, no mundo você terá aflição, isso a Bíblia diz. Mas o próprio Jesus diz para nós: mais tranquilos, eu venci ao mundo. Por que você está tão afobado se aquele que venceu o mundo está te falando para você ficar tranquilo, para você ficar alegre? Não se preocupe se você está passando por um inverno. Lembre-se que a fazenda era a mesma, em estados diferentes, assim como tua vida. A vida é a mesma, mas a gente passa por momentos ruins. E isso não define quem você é, e não define Deus. Isso somente é momentos para a gente aprender. E a segunda, meus queridos irmãos, é a necessidade da dependência de Deus. Passando pela confiança, anota aí, o segundo ponto é a necessidade da dependência de Deus, que complementa de um jeito a confiança, né? A necessidade da dependência de Deus. Nossa dependência nele é reconhecer com humildade que somos limitados e insuficientes por nós mesmos. Assim podemos entregar cada área da nossa vida ao Senhor. A dependência mostra a nossa humildade, nosso reconhecimento que nós não somos bons o suficientes, e entregar cada área da nossa vida ao Senhor. A dependência de Deus é eu falar o que eu falei aqui no começo. E se fosse pelos meus pensamentos, eu nem subiria aqui em cima. Mas como eu dependo do Senhor, eu sei que é Ele quem me capacita. Não é o que eu possa estudar, é o que Ele quer que eu diga. E a gente pode ver isso na vida de Paulo também, quando ele agradece pelas ofertas, né? Em Filipenses capítulo 4, ele diz assim, né? No 12 e no 13: sei que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda ou qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele já sabe e ele reconhece que ele consegue viver de maneiras diferentes, passando fome ou com muita comida, com muito no bolso ou esperando virar o mês, né? Mas ele sabe que
tudo ele pode naquele que o fortalece. Né? E ele aprendeu a ficar contente em toda a situação. Então a Bíblia nos exorta, nos diz para a gente ficar contente. Por isso que às vezes é bom também você ficar, né, um pouquinho abalado, pode, mas a vida é só essa. E com Jesus a alegria está no nosso coração, né, diz a música, daquele que conhece Jesus. Então a gente pode ver na vida de Paulo que ele sabia viver de qualquer maneira, mas ele sabia que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então não esqueça, meu querido irmão, você pode tudo se Deus está contigo. Tudo aquilo que você fala, eu não consigo, não vou poder fazer, não me sinto capaz. Quando você depende de Deus e você entrega esse medo a Ele, tudo você pode, porque Ele é bom em todo o tempo, né? Paulo nos mostra a humildade de aprender a estar contente com as circunstâncias, sabendo que tudo pode. Não por ele, mas por aquele que fortalece, e que, como Romanos 8:28, que o mesmo Paulo escreveu, ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo as tribulações e aflições. Quando a gente fala, né? Nossa, isso aí deve ser um inimigo, né? Pegando no meu pé. A gente dá muito poder ao inimigo às vezes, meu irmão. Poder que ele não tem. Às vezes, na história de Jó, a gente consegue ver que o inimigo só pode fazer o que é permitido por Deus. Então Deus permite situações da nossa vida para que a gente possa aprender, como eu já falei, né? Então, até mesmo as tribulações e aflições são parte da caminhada. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Contudo, não podemos esquecer também de Mateus 6, né? Na dependência do Senhor. A gente não pode deixar de lado Mateus capítulo 6. Eu quero que vocês abram comigo esse, né? De versículo 25 a 34. Esse aqui é muito conhecido por todos vocês, eu sei, mas é algo que tem me acompanhado todo o tempo. Quando eu olho para esse versículo, né? E eu vejo que nada tem me faltado até aqui, que Deus tem cumprido as suas promessas. Eu consigo ver o que está escrito em Mateus capítulo 6, o que o nosso querido Jesus disse naquela época. Acompanhe comigo o que diz o 25. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao de que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao de vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia seu próprio mal. Lendo isso, eu parei para pensar, e é verdade que eu nunca vi os passarinhos, né, colhendo, ou jogando sementes no campo, ou trabalhando, né, sei lá, em algum lugar, mas eu sempre vejo eles vivos, né? Eu sempre vejo eles voando lá, né? Admiração, né? Ainda mais no Pantanal, onde a gente consegue ver as araras, os tucanos,
onde a gente morava com a Maria, a gente conseguia ver, eu ficava pensando, caraca, eles têm alimento o dia inteiro mesmo, e eu não estou vendo nenhuma fazendinha dos pássaros. E é muito legal a gente ver também como ele se refere aos lírios, que a gente vê os lírios, né? E a gente não vê eles 6 horas da manhã acordando, colocando a roupinha, né? Eles estão lá. E diz a palavra de Deus que nem Salomão, em toda a sua glória, um dos reis mais ricos e mais sábios da história da Bíblia, vestiu igual a eles. E a gente se preocupa tanto com as coisas passageiras, e a gente esquece de dar o nosso tempo aos nossos seres amados. A gente esquece de dar o nosso tempo à meditação, à oração, ao relacionamento com Deus, por correr atrás de coisas vãs. Não é ruim querer mais dinheiro, irmãos. Não é ruim querer prosperidade, é bom. Mas não esqueça que a vida é curta demais para você empenhar todo o seu tempo nisso. Coloque as suas preocupações no coração de Deus, na mão de Deus, e curta um pouquinho mais a vida com Ele. Seja mais contente na vida com Ele. Seja mais feliz na vida com Ele. Não esquecendo, como eu disse, que há tribulações, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a terceira, meus queridos irmãos, é a dependência, a obediência, A primeira, como eu falei, vamos lá, vamos ver quem seguiu aqui. A primeira é a importância de confiar em Deus, né? A segunda, a dependência. A terceira, meus queridos irmãos, é a obediência como expressão de amor a Deus. A obediência como expressão de amor ao nosso Deus. Por quê? Porque lá em João 14, 21, diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Quando a gente obedece aquilo que Deus tem mandado nós fazer, aquilo que Deus tem colocado para nós, a gente ama Deus. Por isso que é uma expressão de amor a Deus. A gente seguir todos os dias a nossa vida tomando decisões que às vezes não é nosso desejo, que às vezes não nos entusiasma. Nossa, que decisão legal! Mas a gente tem que obedecer ao nosso Deus. O que é liberdade? Como vocês sabem, eu trabalho no Projeto Valores. Eu pergunto para os alunos, alguns deles estão aqui, o que é liberdade? Muitos deles, fazer o que eu quero fazer, Liberdade às vezes é o que é necessário fazer, porque quando você só faz o que você quer, você é escravo dos seus desejos. Forte, Às vezes a gente precisa obedecer mais ao Senhor e não ser escravo dos nossos próprios desejos, daquilo que a gente acha que é bom, porque eu mereço tirar umas fériasinhas, Então eu não vou fazer o que Deus me falou por hoje, e a gente só faz aquilo que nos convém. Não, queridos irmãos, expressão de amor a Deus é você obedecer o que Ele tem para você. Eu sou missionário, eu sei que muitos de vocês não conhecem a minha história. Não falo isso por me fazer alguém que uau, mas eu fui 3 vezes para a Índia, E na terceira eu queria ir para outro lugar, Deus me leva para a Itália, para Tailândia. Já conheci um pouquinho da Índia, Senhor, por favor, sei lá, para o México, igual a Maria, para fazer missão no México, para Cancún, me leva para um lugar, para outro, para eu conhecer também. Mas o Senhor mandou de novo para a Índia, que não era o que eu queria, não é o que eu quero, é o que Deus quer fazer, e sabe? A terceira vez foi a mais maravilhosa das experiências, porque talvez eu era muito jovem, nas primeiras 2 vezes eu fui com o intuito de servir ao Senhor, claro que foi, mas eu fui também querendo conhecer, Nossa, uma viagem do outro lado do mundo, 18 anos de idade, Mas a terceira vez, quando eu fui desafiado, aí, não contra
da minha vontade em si, mas com o desejo também de ir para outro lugar. Foi uma das coisas que Deus falou comigo assim. Quando eu renunciei mesmo à minha vontade, eu fui chamado para liderar uma equipe. Eu tive a oportunidade de ter pessoas, né? Ter a experiência de pessoas que confiaram em mim para poder levá-las a outro país, né? Com 20 anos. Imagina, tinha uma senhora de 50 anos comigo. E era difícil para ela, né, confiar um pouco mais em mim, porque ela falava que tinha mais experiência que eu. E tinha, né? Eu já tinha 20 anos. Mas quando eu obedeço ao Senhor, né? A gente, por exemplo, com a Maria, a gente tinha tudo na Bolívia, né? Tudo que alguma pessoa podia querer. Mas quando Deus falou pra gente vir pra cá, a gente vendeu tudo em uma semana e trouxe só o colchão, né? Porque o colchão tem massageador, então o colchão tem que vir junto. O colchão não, né? Ele trouxe o colchão junto com a gente. Mas é tão bom, às vezes a gente vê, não tem casa, não tem carro, mas a gente continua no centro da vontade do Senhor. É o que eu falo para os alunos, às vezes o que eu falo para as pessoas que estão caminhando comigo nesse tempo. Não me interessa o que eu estou vivendo, se eu tenho, não tenho, se eu estou esperando virar o mês, se eu não tenho o carro dos meus sonhos ou a casa dos meus sonhos. Estar no centro da vontade de Deus é mais importante para mim. E me deleito, a minha vida é mais feliz por estar no centro da vontade do Senhor. E, queridos irmãos, você que está aí lutando com alguma coisa que Deus tenha falado para você, às vezes é ruim renunciar, né? Eu me coloco no seu lugar também, tantos anos construindo aquilo, e Deus chega e fala para você, não, agora já é tempo de mudar. E você fala, nossa, gastei tantos anos da minha vida nisso, né? E agora tenho que mudar? Tenho. Porque o centro da vontade de Deus é muito mais precioso. Olha o espanhol querendo sair de novo. E a gente vê isso na vida de Saul, por exemplo, que ele foi encomendado por Deus através de Samuel a fazer alguma coisa e ele fez outra, né? Como a gente pode ver. E ele falou para o Samuel, o Saul falou para o profeta Samuel, né? Não, mas eu fiz tudo isso, né? Porque ele tinha que matar todas as vacas e ovelhas de outro povo, né? Não tinha que levar nada para ele. E ele levou. E ele disse para o Samuel, né? Samuel, porém, ele disse para o Samuel, ô Samuel, eu trouxe para fazer do melhor gado e das melhores ovelhas uns holocaustos a Deus, né? Colocaram uns altares. E Samuel falou para ele, né? Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Obediência é melhor que sacrifício, e submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Então você vai aprender que obediência é melhor que qualquer sacrifício, né? Nossa, eu vou dar um carro para um irmão da igreja. Eu vou dar a melhor oferta entre todos os irmãos da igreja. É bom, se você quiser dar carro, oferta, pode dar. Ninguém está te impedindo, né? Também quando a gente dá o dízimo, né? Fala muito de nós. Não é isso que eu quero dizer. Mas mais do que holocaustos, sacrifícios, é a submissão e a obediência do Senhor. É isso que Samuel quis dizer. Deus te mandou fazer isso. Não faz isso e mais um pouquinho. É isso. Então, quando a gente aprender que toda oferta, né, não é tão valiosa quanto obedecer aquilo que Deus mandou no nosso coração, a gente vai ver muitas coisas acontecendo na nossa vida. Amém? Amém. E tem um ponto extra, né? Que às vezes os que vendem curso na internet falam, né? Eu prometi 3, mas agora é 4, é extra, né? Então esse ponto quarto é um extra também, não estou vendendo curso para vocês, claro, mas é um exemplo de obediência na vida de Jesus. Esse quarto ponto é um exemplo de obediência na vida de Jesus. Ele confiou no plano do Pai plenamente, dependeu dele em todos os momentos e obedeceu à vontade de Deus. Ele confiou, dependeu e obedeceu à vontade do Pai, mesmo sabendo que iria ser doloroso. Quem disse que para Jesus foi fácil, né? Ninguém, nem a Bíblia mesmo. Indo um pouco mais adiante, diz Mateus capítulo 26, abre comigo lá, versículo 39. Mateus capítulo 6, versículo 39. Quanto eu vejo comigo,
Desculpa. Deixa eu ver aqui. Não tem 600 aí. Então é 6. Eu coloquei um 2 sem querer. Mas diz, vou ler. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Às vezes a gente acha que foi fácil para Jesus vir sofrer tudo o que ele sofreu, né? Mas a gente acaba esquecendo que ele se despiu de ser Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus, mas ele se despiu de ser Deus para mostrar para a gente que era possível obedecer ao Pai. Que era possível a gente resistir às tentações. E nesse momento, onde Jesus se encontra ajoelhado, a palavra de Deus diz que ele chegou a suar sangue. Suar sangue. Você só soa sangue quando você está em um nível de estresse muito grande. E ele estava em carne e osso, com um estresse muito grande. E ele falou, né? Meu Senhor, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita somente tua vontade. Que a nossa vida seja igual, porque é isso que nós somos chamados, quando somos chamados de cristãos, pequenos cristos, né? Então que a nossa vida seja igual a de Cristo, que a gente possa entender que a nossa vontade tem que sucumbir à vontade de Deus. Que a nossa vontade, que talvez pode ser boa, temos que deixar de lado, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o próprio Jesus, depois de ter sofrido estresse, você vê ele tão pleno, tão feliz com os discípulos, cada resposta na língua, sempre. Por quê? Porque ele estava se despindo dele mesmo, para obedecer o Pai. E ele nos dá esse exemplo, né? Jesus nos inspira a segui-lo, nos dá o exemplo de confiança, dependência e obediência. E vamos então para a conclusão, né? A conclusão é uma pergunta que eu quero te fazer, meu querido irmão: para que o Senhor te chamou? Olhe para mim. Para que o Senhor te chamou? Por que eu faço essa pergunta? Porque às vezes é muito fácil a gente voltar à nossa zona de conforto. Lembra quando Jesus chamou Pedro? Vamos ver um pouco da história de Pedro. Sabe quando Jesus chamou Pedro, Simão Pedro? Ele era um pescador. E ele disse o que para ele? Eu quero que você pare de ser pescador de peixes e seja pescador de homens. E aí começa a jornada de Pedro junto com Jesus, junto com os 12 discípulos. Junto com os 12 discípulos. E aí quando Pedro falha, quando que Pedro falhou? Né? A gente pode ver na Bíblia que Pedro falha quando nega Jesus, né? Assim, falha no nosso conceito de entendimento. Por quê? Porque todo mundo está lá e ele ficou com medo, né? E todo mundo pergunta: quem que era o seguidor de Jesus? E aí Pedro fica com medo. E Pedro vai embora, né? Nega Jesus 3 vezes e se vai. E nesse momento, que acontece com todos nós também, de medos, percas, aflições, Pedro faz o quê? Pedro pensa e diz: eu não sou digno. Eu andei tanto tempo com Jesus e eu não consegui não negar. Eu imagino Pedro, o sofrimento que ele estava pensando dentro de si. Eu mesmo sofrimento quando eu cometo algum pecado e me sinto a pior pessoa do mundo. Já aconteceu com você? Eu sei que sim, porque não existe ninguém que não é pecador. E você se sente sujo, né? Não se sente digno. E eu acho que Pedro estava se sentindo assim: nossa, Jesus caminhou comigo, me ensinou, cuidou de mim. E quando ele precisou de mim, na concepção dele, né, eu neguei. O que aconteceu com Pedro? Ele voltou à sua zona de conforto. Quando Jesus voltou, depois que ressuscitou, ele foi visitar Pedro. Onde estava Pedro? Pescando. Porque era a zona de conforto dele. Às vezes quando a gente falha,
a gente volta, esquece de tudo que aconteceu na nossa vida com Cristo, da nossa transformação, da obediência que a gente aceitou Ele no nosso coração, e volta na zona de conforto, porque é mais confortável, é bom pra gente, é o único que a gente sabe fazer. Se a gente perguntasse para Pedro, e agora, Pedro, o que você vai fazer? Pedro ia falar, eu vou pescar, porque é a única coisa que eu sei fazer antes de Jesus. E às vezes a gente volta, né? Essa é a conclusão. A gente volta e fala, isso é a única coisa que eu sabia fazer antes de Jesus. Agora eu falei com Jesus. Não posso mais olhar para Ele, não consigo. E aí o que acontece quando Jesus está, né, novamente ressuscitado já, e todo mundo olha para Ele, muitos não conseguem vê-lo, né? Não conseguem reconhecê-lo. Ele fala, né, meus filhinhos, eles estão pescando lá, vocês têm alguma coisa para mim comer? E aí quando o amado, né, por Deus, João, fala, é o Senhor que está lá, né? Reconhece Ele. Pedro tira as roupas, em espanhol de novo, as roupas dele e pula na água. E nada, e vai até onde Jesus, que estava esperando eles com o café da manhã, né? Uns peixinhos, né? Um fogo já para fazer os peixes. E a gente vê no versículo 15, 16 e 17, que eu esqueci de anotar aonde se encontra. Mas depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele pergunta, né? Pedro, você me ama? Lembra? Aí ele fala, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse, né, Jesus, então cuida dos meus cordeiros, né? Apacenta as minhas ovelhas, em outra versão. E ele pergunta novamente, dizendo, né, no versículo 16, novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele responde, né, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mais uma vez, no versículo 17, ele pergunta pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele fica magoado, né, porque é a terceira vez que perguntam para ele. E por Jesus lhe perguntar, e diz, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuida das minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus falou para Simão Pedro, para que eu te chamei? Ele foi lá lembrá-lo que ele tirou já ele daquela vida, que ele já tirou, ele já não é mais para voltar a pescar peixe, Pedro. É para você agora apacentar as ovelhas do Senhor, ser pescador de homens. Então a pergunta vai para você também quando você vai na sua zona de conforto e não está no centro da vontade de Deus. Por que o Senhor te chamou? Reflita isso todos os dias. Para que o Senhor te chamou? Não sei. Então descobre. E quem vai te falar? Eu não. Quem vai te falar isso é Deus. Quando você tem comunhão com Ele, Ele vai te falar, faz isso. Igual quando um pai fala para o filho, vai e faz isso. Não é o pastor, não é o Ravi, não é o Valmir, não é os que sobem aqui em frente que vão te dizer qual é a vontade de Deus para você, é Deus, irmão. Não esqueça, não é pelo seu merecimento, não é porque você faz tudo bem, você vai errar. E quando você erra, volte para obedecer ao Senhor. Volte ao caminho. Não fique igual Pedro, eu errei, vou pescar peixe. Não. Errou? Apacenta as ovelhas do Senhor. Né? Para que eu vou voltar a pescar peixe se Deus já tem muita coisa melhor para mim? Gente. Eu estou indo na conclusão. Beleza. Então eu vou falar aqui. E aí que Jesus pergunta para ele com essas palavras, o que eu te mandei fazer? Ele pergunta 3 vezes porque Jesus sempre foi intencional. Jesus não faz nada sem uma intenção, né? A gente pode pensar, mas Jesus aqui nesse momento foi espontâneo, não sei o quê. Não, ele fez com a intenção de relembrar Pedro que esse não era o que ele tinha chamado ele para fazer. Isso não era o que Jesus tinha recrutado ele, né, para fazer. Não é pelo quão digno, não é pelo que você merece, é pela graça do Senhor que somos confiantes, dependentes e obedientes, meus queridos irmãos. É pela graça de Deus que nós somos confiantes, dependentes e obedientes. Não esqueça desses 3 pontos. Não esqueça do que o Senhor tem para a sua vida. Lembre-se sempre que Deus está conosco. Amém. Aconteça o que acontecer, Deus está conosco. E como eu falei,
na minha vida, eu tento praticar isso e eu sei que Deus me ajuda a cada dia a ser confiante, dependente e obediente. E eu quero que Ele ajude vocês também. Então eu vou orar pela sua vida essa noite, para que você que tem algum probleminha de confiança, você que não consegue depender totalmente de Deus, né? Sempre é pelas tuas próprias forças. Você que chega, acaba o dinheiro e fica desesperado. Calma, meu querido irmão. Deus está tendo um processo com você. Você que não está obedecendo e que está escutando e está fugindo, né? Igual o Jonas. Não fuja, meu querido irmão. Abaixe sua cabeça e vamos orar todos juntos. Pai, nessa